Bom, pessoal, a gente vai dar agora uma aceleradinha no nosso conteúdo aqui, porque hoje eu estava revendo, né, o cronograma de aulas e tudo, assim, a gente está bem atrasado mesmo. Mas não tem problema, eu acho que, assim, mais do que cumprir o cronograma, é a gente propor alguns assuntos que são assuntos relevantes dentro da palavra de Deus e a gente tem, inclusive, a possibilidade de depois, posteriormente, continuar com o estudo, enfim, a gente pode conversar com o Fábio e passar por esse, também dessa forma, né? Mas no último trecho que nós lemos, a gente falava a respeito do pano, né, do remendo, né, que ninguém coloca, ninguém põe vinho novo em odres velhos e ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, né? Então, qual que é a minha proposta hoje? A gente dá uma acelerada até o 4 aqui. Eu queria fazer alguns comentários breves em relação a esse trecho, e aí depois a gente gastar um pouquinho mais de tempo lá na parábola do semeador, que eu acho que é uma parábola bem conhecida, mas com muitos ensinamentos que para nós é bastante relevante. Então, só para a gente poder dar uma sobrevoada nesse trecho, né? Eu queria fazer a leitura do texto. Então, nós estamos lá em Marcos 2, versículo 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado, as searas e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote, Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Dos destaques que, quando a gente olha para esse trecho, e alguns comentaristas fazem, que é muito interessante, é que quando ele fala a respeito do Filho do Homem, é também o Senhor do sábado, é porque o sábado ele tem muito a característica, né? Ele foi criado para o descanso. Isso começou na criação do mundo, quando Deus terminou sua obra, e ele olhou e viu que tudo era muito bom, e descansou no sétimo dia. Então, o sábado foi santificado como o dia do descanso. E isso, para nós, é interessante porque representa várias concepções a respeito do próprio Deus. Primeiro, o sábado é o dia em que nós nos dedicamos a olhar para Deus de uma forma mais efetiva. Então, é o dia que normalmente a gente vai à igreja, né? Que a gente tem um período de descanso, e esse descanso tem a ver também com a confiança depositada em Cristo, né? Se vocês pensarem numa cultura onde existia o plantio e era uma cultura agropastoril, um dia na semana era bastante relevante do ponto de vista de trabalho. Então, se a gente pensar, por exemplo, em épocas de colheita, em que o trabalho é bastante intenso, né, dentro do agropastoril, de uma agricultura, né, de uma sociedade agrícola, então, um dia na semana era um dia bastante relevante de trabalho. E quando você pega esse dia e você dedica ao Senhor, o que acontece é que você está depositando que Deus vai te suprir aquele dia não fará falta. Embora a gente sabe que do ponto de vista humano, né, isso acaba sendo bastante relevante para cada um de nós. Então, quando Cristo coloca que ele é o Senhor do sábado, e a gente associa com essa questão do descanso, muitos autores colocam como Cristo sendo o próprio sábado, ou seja, o lugar do descanso dos cristãos. Então, quando a gente está passando por questões que envolvem, né, o descanso, envolvem a nossa vida cotidiana, muitas vezes o descanso é Cristo, né? Então, a gente tem também essa analogia com relação ao sábado, em relação a Cristo também. Então, continuando no capítulo 3, agora o versículo 1,
Vamos dar mais uma sobrevoada nesse trecho também. De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estava observando Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhes tiraria a vida. Então, a gente percebe que existe um caminhar de Jesus no sentido de confrontação em relação às autoridades que estavam presentes e já mandaram, né, dar uma vigiada em Jesus. Você pode perceber que em todo evento público de Jesus tem lá um fariseu, tem um escriba, né, supervisionando o que ele está fazendo. Por quê? Quando a gente vê que Jesus, nos milagres, pede para que não se divulgue aquilo que está acontecendo, a gente viu isso quando ele faz a cura do paralítico e outras curas como essa, é justamente porque o ministério de Jesus, ele começou a tomar uma dimensão que impedia muitas vezes até Jesus de descansar, de estar com seus discípulos, e isso trazia, obviamente, algumas dificuldades. E o ponto específico aqui do texto é que os fariseus, eles estavam muito de olho no sábado, né? Veja só, a questão do sábado, ela é uma ordenança e na medida em que a gente pratica o guardar o sábado, nós somos abençoados por isso. Mas existem situações na vida em que a gente vai perceber que não é o dia especificamente, mas é a postura, né? Se você, por alguma razão, você tem uma necessidade de, num domingo, eventualmente, você exercer alguma atividade, né? A gente estava conversando, inclusive, antes de entrar na aula, de algumas dificuldades e períodos em que a coisa é muito intensa. E você precisa, por exemplo, deslocar o sábado para uma segunda-feira, para uma quarta-feira. Não é isso que vai fazer com que você peque. A ideia do sábado é um dia dedicado ao Senhor e um dia para o seu descanso, porque muitas vezes você não é saudável, né? Não é recomendado de que você trabalhe todos os dias sem descanso. Então, é menos o dia em si, e é muito mais a postura de confiar em Deus, a postura de abrir mão de algo produtivo que eventualmente você poderia estar fazendo naquele dia, para se dedicar a Deus. O que também é muito engraçado, porque tem gente que guarda o domingo, né? Na época era o sábado, mas guarda o domingo, mas não faz nada para Deus, né? Na verdade, cumpre uma série de regras, como era no tempo dos fariseus. Continuando no versículo 7, o texto diz assim: Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhes tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam para ele, para o tocar. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhe advertia severamente que não os expulsassem à publicidade. Então a gente percebe que o ministério de Jesus vai ganhando vulto, né? Ele vai sendo conhecido por outras regiões, que são de regiões mais distantes ali do campo dele de atuação. Então, quando ele recomenda para que as pessoas não falem a respeito do ministério, é justamente para que exista um pouco de condições de ele exercer o seu ministério lá. E nesse caso especificamente, ele pede para que seja sempre colocado um barquinho, por quê?
na medida em que a multidão se achegava a ele, ele podia pegar o barquinho, se afastar um pouco e pregar a sua palavra, né? No versículo 13 do capítulo 3, a gente lê assim: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para enviar a pregar, e a exercer autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Bonerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então a gente percebe que, de fato, Marcos, ele é um relato daquilo que estava acontecendo. Porque a gente percebe que nesse trecho aqui, ele já está dizendo o que aconteceu lá na frente, né? Então ele é um relato daquilo que tinha acontecido. E Jesus agora, ele pega do grupo que acompanhava Jesus, ele escolhe 12, que são os 12 que ele vai trazer mais próximo de si. No versículo 20, a gente lê assim: Então ele foi para casa. Perceba que existia uma casa que era o ponto de apoio de Jesus, né? Porque aqui, embora não traga muitos detalhes a respeito da casa, mas fala o seguinte, que ele foi para um lugar que era o lugar que ele morava, né? Que ele se hospedava, ou que ele morava. Acho que morava é a melhor definição. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prender, porque diziam, ele está fora de si. É muito interessante a gente perceber esse trecho, que é um trecho que normalmente passa, talvez, desapercebido, mas para a gente perceber que Jesus, ao mesmo tempo que era 100% Deus, ele era 100% homem. Pensa na seguinte situação, e a gente vai olhar um pouquinho mais com detalhe num texto um pouco mais à frente. A mãe de Jesus, os irmãos, quando começaram a ouvir aquilo que Jesus pregava, eles correram para prender Jesus, por quê? Porque eles sabiam quem era Jesus, né? E imagina que Jesus passou a adolescência ali naquela cidade, a infância, e aí, de repente, ele começa a pregar, embora Maria soubesse de quem era Jesus, mas existia ali também um estranhamento, assim, por assim dizer, né? Porque eles conheciam Jesus, né, de outras atividades que muito provavelmente ele desenvolvia. Ele era carpinteiro, né, assim como seu pai José. Então, quando eles ficam sabendo daquilo que está acontecendo, eles correm para lá para prender Jesus, né? Para segurar Jesus, porque eles achavam que ele estava fora de si. No versículo 22, a gente lê assim: Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, Jesus lhes disse por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. E só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque diziam, está possesso por um espírito imundo. Esse texto, ele é um texto bastante difícil de interpretar, porque a gente sabe, pelo contexto da Bíblia, que não existe pecado que Jesus não tenha pago na cruz. Então, assim, o que esse trecho não significa, com certeza, é que se eventualmente a gente falar mal do Espírito Santo ou tiver alguma postura pontualmente contra o Espírito Santo,
que não é isso que vai impedir de nós sermos salvos. Agora, quando a gente olha para o contexto da Bíblia como um todo, o que esse texto muito provavelmente quer dizer é que se você não aceita ao Espírito Santo, e lembrando da Trindade, né, que é o Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se você blasfema contra Deus, significa que você não tem ainda a certeza da sua salvação, porque se você é filho, jamais você blasfemaria contra a Trindade. Então, é muito mais provável que a interpretação correta desse trecho seja aquele que blasfema contra o Espírito Santo, na verdade, não é porque ele perde a salvação ou porque ele está impedido de ser salvo. É porque, enquanto ele tiver essa postura de blasfêmia contra a Trindade, ele não tem, evidentemente, acesso à salvação por meio de Cristo. Né? No versículo 31 diz: Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e diziam: Olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Lembra que o contexto dessa... Porque aqui parece que Jesus é meio mal criado, né? Quando fala a respeito da mãe, né? E com certeza não é isso, mas é porque eles estavam vindo com a intenção de repreender a Jesus, né? Então, nesse momento, sempre existe uma ordem de prioridade, né? Em primeiro lugar, a obra de Deus. Em segundo lugar, os relacionamentos que nós temos aqui na Terra. Então, é só essa a razão pela qual Jesus não se dispõe a ir lá ver o pai, ver a mãe, os irmãos e irmãs, tá? No versículo 4, versículo 1, nós lemos o seguinte: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu numerosa multidão, de modo que entrou num barco, onde se assentou. Afastou-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Antes da gente entrar aqui, eu vou só apresentar a tela, só para a gente poder fazer uma recapitulação daquilo que a gente já viu até aqui. Então, olha, o que nós vimos de Jesus até aqui? Porque lembra, nós estamos naquele trecho do Evangelho de Marcos que está mostrando para os romanos quem Jesus é. Esse é o principal objetivo de Marcos quando ele faz esse relato a respeito de Jesus. Então, olha só as características que nós vemos. Primeiro, é filho de Deus. Aonde que nós vimos isso? Em Marcos 1:11, quando ele é batizado por João Batista, em que Deus fala: Este é meu filho amado, em ti me comprazo. Depois, a gente percebe por várias passagens, inclusive essas que nós vimos, que ele não teme confrontar os poderosos. Então, pensa assim, olha, se a sociedade romana valorizava alguém que era alguém destemido, corajoso, nada mais coerente do que apresentar a verdade, né, de que Jesus foi alguém que não tinha medo de autoridade. E acho que a gente precisa tomar um certo cuidado aqui, porque não é que Jesus não respeitava as autoridades, né? É que existe uma hierarquia de leis. Então, a primeira lei que a gente tem que obedecer é a lei de Deus. Se a lei dos homens ela vai contra a lei de Deus, o que deve prevalecer é a lei de Deus. Então, quando naquele contexto existe uma série de regras que foram criadas por homens, inclusive para justificar o se aproximar de Deus. Isso é totalmente contra aquilo que a própria palavra prega. Então, é nesse sentido que Jesus confronta, de fato, os fariseus. Então, quando ele fala a respeito do sábado, né, que ele fala da colheita das espigas, que ele fala do jejum, todas isso são regras que não estão na Bíblia. Jesus não está confrontando leis
que foram criadas por ele mesmo, pelo Pai e pelo Espírito Santo, mas sim algumas regras que foram estabelecidas pelos fariseus, né, pelas autoridades na época, para que se justificasse o relacionamento com o próprio Deus. Então, nesse sentido é que a gente vê um homem que é Deus, mas que, assim, de certa forma, não tem nenhum temor em desafiar aqueles que eram os poderosos na época em que ele vivia e no local que ele vivia. Né? Poderoso sobre o corpo humano. Então, nós vemos vários relatos de cura de Jesus, e é interessante porque Jesus não usa uma única regra. Isso também chama atenção, porque na época existiam alguns feiticeiros, né, algumas pessoas, inclusive charlatões, né, que tinham lá uma regrinha que seguia, né, uma receita lá, para fazer a cura de pessoas, né. O Fernando trouxe, inclusive, no culto passado, a questão dos médicos, que os médicos, de certa forma, em alguns contextos, eles eram charlatões, né? Entendo que, né, poderia existir lá alguns procedimentos para cura de pessoas e tal, e Jesus não segue absolutamente nenhuma regra. Tem o leproso que ele toca, tem a mão ressequida, que ele simplesmente fala e a mão é restaurada. Tem, nós vamos ver mais para frente, o cego, em que ele passa a saliva. Então, assim, Jesus não tem regra, sabe por quê? Porque a questão não é o que ele faz ali, na manipulação dele, é o poder da palavra que ele tem, né? De quem ele é. Então, a gente percebe que ele é um Deus que está sob qualquer aspecto físico que possa existir, né? Ele perdoa pecados, ou seja, ele é Deus. Então, quando a gente fala a respeito de Jesus, nós não estamos falando ninguém menos do que o próprio Deus, na existência da Trindade, ele como Filho, e que abriu mão de algumas prerrogativas, né? A gente percebe Jesus orando, por exemplo, né? Por que ele ora? Porque naquele momento ele está num estado corpóreo. Então, ele abriu mão de algumas prerrogativas para poder assumir a forma humana, né? Mas ele é 100% Deus. E ele é capaz de perdoar pecados. Autor da Bíblia, lembra que nós lemos lá em Marcos 1, 22, quando as pessoas, ao ouvirem, diziam que ele tinha autoridade, e essa autoridade não é poder, mas é autoridade no sentido de autor da Bíblia, né? Mestre, então ele iniciou seu ministério nas sinagogas, mas depois disso só ao ar livre, e a gente percebe, inclusive, no trecho que nós lemos hoje, que o ministério dele está crescendo tanto que ele, de fato, precisa de algumas estratégias para não ficar, para ele conseguir pregar. Os demônios o obedecem, e é interessante porque ele não aceita louvor de demônios, né? Ele não aceita ser recomendado por demônios. Então, existe ali, inclusive, uma definição dele em relação a isso. Então, pessoal, por que eu estou falando isso? Por causa dessa frase aqui. Essa frase está citada lá no livro do Timothy Keller, e eu achei que ela é muito impactante para nós. Ela diz assim, né? Ou Jesus é a mais devastadora revelação da realidade, mais profunda do mundo, ou é uma fraude, um disparate ou uma parte de uma comédia enganosa. A maioria de nós, incapazes de lidar com o fato de ser uma coisa ou outra, condena-se a viver no mundo superficial entre elas. O que essa frase está dizendo, né? Não tem meio termo. Não dá para você achar que Jesus é um grande homem, né? Eu tenho uma situação que eu vivo muito próximo de uma pessoa que é espírita. E é interessante porque ele se refere a Jesus de uma forma bastante honrosa, mas como homem. Agora, não dá para a gente tratar Jesus como homem, porque pelo que ele falou, ou ele é mentiroso ou ele é maluco. Não tem uma terceira opção, né? Ou o que ele está falando é verdade, ou ele é... Então, assim, não dá para a gente conciliar a ideia de que uma pessoa que fala que é Deus ser simplesmente um grande homem, porque nós teríamos que admitir que ele tem ali algum problema de sanidade, tá?
Então, eu fiz esse pequeno resumo, estou dando uma acelerada também nos textos, para a gente perceber bem o que significa a cruz. Porque o livro do Timothy Keller é A Cruz do Rei. E hoje a gente está falando, desculpa, a respeito do rei, né? Do aspecto de poder de Jesus. E a partir da próxima aula, eu gostaria que a gente estivesse enfocando o outro lado, que é o lado da cruz, aonde a gente percebe que este, que é todo poderoso, que é 100% Deus, que é 100% homem, começa uma jornada de entrega aos homens para que a gente pudesse ter acesso ao perdão e à vida eterna, né? Então, hoje eu queria que a gente também falasse a respeito de dois assuntos que são assuntos graves que a gente pode estar incorrendo. Deixa eu só abrir aqui o iPad, que minha cola ficou aqui e ela acabou desligando. Toda vez que a gente fala a respeito de religião, a gente corre o risco de virar ou moralista ou progressista. E qualquer uma das situações não é aquilo que agrada a Deus, porque sempre nós vamos colocar em xeque aquilo que o próprio Deus disse. Então, qual que é a diferença disso, né? Quando a gente é moralista, quando a gente se torna moralista, a defesa do moralista é basicamente o seguinte: as pessoas boas estão com tudo, e as pessoas más estão por fora. E nós, evidentemente, estamos entre os bons. Então, o moralista é aquele que olha para todas as posturas, todos os procedimentos, e ele aponta o dedo para as outras pessoas, né? Falando o seguinte, que existe o bom e o mal, e que nós somos do lado do bom. E o progressista, que é outra faceta de pessoas que podem estar, que podem ser cristãos, mas que ainda não tiveram uma experiência tão profunda e portanto, estão ainda na superficialidade, eles dizem o seguinte: quem está com tudo são as pessoas progressistas, de mente aberta, enquanto os preconceituosos que julgam todo mundo estão por fora. Quem são os preconceituosos que julgam todo mundo? Os moralistas, né? E nós, evidentemente, estamos entre as pessoas de mente aberta. Por que eu quis trazer esse trecho para nós, que é um trecho do livro do Timothy Keller? Porque eu penso que muitas vezes, e eu consigo me ver em vários momentos, exatamente assim. Muitas vezes como moralista, aonde eu vejo assim, puxa, eu sou um cara legal, porque eu vou na igreja, porque eu dou dízimo, porque eu casei com a mulher que é crente e tal, e fico fazendo, sabe, como se fosse um checklist para dizer que eu tô certo. Gente, isso daí é uma bobagem, uma tremenda uma bobagem. Por quê? Porque tudo que eu fiz só tem uma razão, que se chama Jesus Cristo. Eu não tenho mérito nisso. E na medida em que eu fico apontando o dedo para outras pessoas, significa que eu estou trazendo glória para mim. E isso daí é totalmente contra o conceito que nós temos a respeito do próprio Cristo, a respeito do Evangelho de Cristo. Por outro lado, eu também consigo perceber que a gente vive numa sociedade que valoriza muito o progressista. A questão da mente aberta, né? Então, puxa vida, olha, qualquer forma de fé é válida. Eu ouço muito, muito isso. É claro que não sempre de crentes, né? Mais no mundo do que de crentes. Mas é um risco que a gente corre. Porque nós estamos numa fase da sociedade em que existe o politicamente correto. E você muitas vezes não pode se posicionar, né? E de outra forma também é engraçado, porque isso era muito mais presente há 2 anos atrás. Hoje, a gente percebe uma polarização em vários aspectos, né? Então, a gente vê isso na política, a gente vê isso na questão do feminismo e do machismo, e a gente vê isso na questão dos preconceitos, né, em relação à homossexualidade, em relação e a gente começa a desenhar uma sociedade que ela é tolerante. E nesse caldo todo aí, a gente precisa tomar cuidado, porque
todas essas posturas, elas vão contra o Evangelho, né? Todas essas posturas, tanto a de aceitação e tal, não, vamos ser tolerantes, poxa vida, cada um tem sua verdade, né? A gente ouve, às vezes, algumas coisas nesse sentido. Porque a gente leva, isso pode nos levar a pensar que a gente pode fazer as pazes com Deus apenas por nós mesmos. O principal ponto de questionamento dessas posturas é esse. Então, se eu tenho um conjunto de regrinhas, né, ou se eu falo assim, não é regrinha, é o fato de eu ser uma mente aberta, né, eu respeito o meu próximo, então se o meu próximo está falando uma tremenda uma bobagem, mas, puxa vida, essa é a visão dele, né? Então, eu posso estar correndo esse risco. É evidente que Cristo veio para chamar pecadores, né? Então, a gente pode, na medida em que se reconhece numa dessas posturas, também confessar isso diante de Deus. Falar, Senhor, eu não tenho muita certeza de que a minha postura está correta diante do Senhor. Me dê entendimento, me dê esclarecimento, para que eu possa defender posições de uma maneira santa, de uma maneira que te agrade, que eu possa me inconformar com algumas coisas. A gente tem desenvolvido uma sociedade muito tolerante com algumas coisas, né? Sabe, existem dois extremos, né? Existe aquele... Eu acho que a gente pode se reportar à questão de educação de filhos, porque todos nós somos pais, então, isso eu aprendi lá no PV, a gente estava conversando um pouquinho mais cedo aqui a respeito do PV, e isso eu aprendi lá no PV. É muito mais fácil você assumir uma postura onde você proíbe tudo, né? Ou uma postura onde você permite tudo. Essas são as posições mais fáceis. Então, quando você, por exemplo, não faz um filtro a respeito daquilo que o seu filho tem assistido, daquilo que está entrando na tua casa, é uma postura confortável, porque ela, de certa forma, não te dá trabalho. Também proibir tudo é muito fácil. Por quê? Porque não te dá trabalho também. Agora, a postura correta, que é defendida na Bíblia, é aquela postura onde você analisa e ensina seus filhos a distinguir o que presta e o que não presta. E, gente, isso dá um trabalho danado. Às vezes o Tomás está assistindo alguns desenhos, né? E eu começo a olhar o desenho e falo assim, filho, peraí, que isso está errado? Por que isso não deve acontecer? Então, assim, dá trabalho. Mas se a gente não para ensinar aquilo que deve ser aprendido por nossos filhos e que eles tenham condições de julgar quando uma coisa está errada, simplesmente não vai funcionar. Porque nem sempre você está do lado dele para proibi-lo de fazer alguma coisa ou para liberá-lo para fazer outra coisa. Então, é uma postura que a gente precisa estar atento, né? A postura moralista e progressista, nenhuma delas está de acordo com o que a Bíblia fala. Mas, então, o que a Bíblia fala? Né? Se não é moralista, se não é progressista, o que a Bíblia fala? O Evangelho defende que os humildes é o que estão presentes que estão dentro da vontade de Deus. Porque se você é humilde, você vai se submeter àquilo que a Bíblia fala, você vai estudar, você vai se aproximar de outras pessoas. Então, tantas coisas acontecem simplesmente pelo fato de você ser humilde. E quando você olha para o moralista e para o progressista, no fundo disso tudo tem uma questão de orgulho a ser tratada. É interessante isso, porque tanto quem se considera, não, eu sou mente aberta, né? Ali tem uma pontinha de orgulho. Por quê? Porque começa a se comparar com quem não tem. E o moralista também, né? Poxa, não, eu sou um cara bacana, porque eu cumpro ali ó, as regras e tal, tal, tal. Então, isso vai contra o evangelho, principalmente porque existe um certo orgulho ali. E a Bíblia defende que a questão do estar próximo a Cristo está baseada na humildade, não na arrogância, né? Então, são questões importantes para a gente considerar. E aí a gente chega na parábola do semeador, né? Nós estamos agora no capítulo 4, no versículo 3.
Deixa eu ver como é que está o tempo aqui. Ainda está dentro do que a gente planejou. Então, no versículo 3, o texto diz assim: ouvi, eis que saiu um semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, entre a terra, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Jesus, naquele contexto onde estavam todos próximos ao mar, e ele pegou o barquinho e foi pregar, ele contou essa parábola para a multidão que estava lá, né? Quando Jesus ficou só, aí já estamos no versículo 10, os que estavam junto dele, com os 12, nos interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outro vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo não vejam, e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então, esse é um dos trechos da Bíblia também que é difícil de conciliar com o Deus amoroso que nós conhecemos, né? E que tanto nos beneficia com a sua obra. Mas aqui Jesus é muito claro, porque existe uma profecia a ser cumprida, né? E eu não gostaria de me aprofundar muito nisso, primeiro por falta de capacidade de argumentação em relação a esse trecho, mas a gente sabe do seguinte: nem todos serão salvos. E existem pessoas que não aceitarão o Evangelho, né? E isso condiz muito com a parábola que o próprio Cristo contou anteriormente, por mais triste que isso possa parecer, né? Então, a gente percebe que existem muitas religiões que pregam que no final todo mundo vai ser salvo, que você não precisa se preocupar com isso, porque Deus é amor, mas a gente percebe que a Bíblia não é assim. Deus, ele tem vários atributos. Entre eles está o ser amoroso, entre eles está o ser justo. Então, são questões que a gente deve, de fato, considerar. E quando a gente pensa na justiça de Deus, nós temos que lembrar das pessoas que não o conhecem. Isso deve ser para nós um fator motivador para a pregação, para o evangelho. Porque nós temos a grande comissão, ide por todo mundo e pregai o evangelho. É isso que que Jesus está trazendo. Agora, naquele contexto onde Jesus está colocando os conceitos sobre parábola, muitas vezes a gente associa assim, não, ele contava por parábola porque a ilustração facilita o entendimento. Mas não é isso. Ele contava muitas vezes por parábola justamente para as pessoas não entenderem o que ele estava pregando, né? E tudo isso, pessoal, está dentro de um contexto de um tempo específico, que era o tempo em que Jesus estava aqui na Terra, certo? Então, é dessa forma que o texto nos traz esse entendimento. Então, quando a gente continua o versículo 13, ele diz assim: então lhes perguntou, não entendeis essa parábola e compreendereis, não entendeis essa parábola e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochosos, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo,
a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Então, a explicação da parábola é dada num contexto mais íntimo, né? Onde estão os 12 e mais algumas pessoas ali perto de Jesus, e aí ele explica a parábola. E é interessante porque Jesus ele coloca uma questão aqui de uma certa decepção pelo fato de eles não terem entendido a parábola. Justamente porque esses discípulos, esses que estavam mais próximos, tinham já ouvido de Jesus diversos ensinamentos, né? Então, eles deveriam já, na expectativa de Jesus, de uma certa maneira, eles já deveriam estar entendido isso, já deveriam ter entendido isso. E é interessante porque o protagonismo dos discípulos, ele vem após a ressurreição. E muitas vezes, o texto, inclusive o próprio Marcos vai dizer, ele fala assim, olha, isso daqui vocês vão entender depois que eu ressurgir. E de fato foi assim. Nesse momento, Jesus está trazendo o alimento, mas esse alimento ainda não produziu aquilo que deveria produzir na vida dos apóstolos, né? No versículo 21, nós lemos assim: Também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse, atentais no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará, pois ao que tem, lhe se dará. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa parábola, ela aponta muito para a crucificação de Cristo, né? Porque quando Cristo é colocado no alto, ele é colocado no madeiro. E essa luz é a luz da própria palavra, da própria presença de Deus, né? Então, o texto, ele fala muito a respeito das revelações que Deus já tinha feito até então. E quando a gente coloca a candeia embaixo da cama, significa que a gente não está permitindo que ela espalhe a luz. Alguns autores defendem que esse colocar embaixo da cama significa colocar algumas regras, que são regras feitas pelos homens, em cima da própria palavra. Isso vai fazer com que a luz da palavra não brilhe, né? Então, é uma possibilidade de interpretação em relação a essa parábola que está colocada aqui. Se eu coloco outras questões que não a própria Bíblia para ser ensinada para as pessoas, eu vou colocar a candeia, que é a luz, embaixo da cama. E não é isso que Jesus está ali para fazer. E quando ele fala a respeito de ser colocado no alto, para iluminar tudo, isso aponta muito para a crucificação do próprio Cristo. E no 25, no versículo 25, a gente tem um trecho que ele fala assim, pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa questão daquele que tem, quando mais será dado, é muito interessante quando a gente cruza com a parábola do semeador, porque o que acontece com as pessoas que recebem a palavra e logo depois, através dos cuidados do mundo e de outras questões, acabam se afastando do próprio evangelho, né? Aquela pessoa que recebeu a palavra, ou seja, ele tinha algo ali a ser trabalhado, mas até aquilo que ele recebeu foi tirado dele. Por quê? Por causa dos cuidados do mundo. Então, tem muito a ver esse trecho com a postura que nós teremos em relação ao evangelho, né? Se nós nos aprofundamos no evangelho, se nós nos dispomos a obedecer a Cristo, é interessante como, cada vez mais, Cristo vai se revelando a nós. Num dos trechos que eu pude aprender com o Dante aí na igreja, que foi um trecho muito revelador para mim,
Quando a gente fala a respeito da vontade de Deus, né, que existe a vontade revelada e a vontade não revelada. A revelada é a Bíblia, é aquilo que Deus tem colocado como seus preceitos, como seus conceitos. E a não revelada é talvez aquilo que acontece com a gente individualmente, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente daqui meia hora, né? E é engraçado porque a gente quer saber aquilo que Deus não revelou. Aquilo que Deus revelou a gente acha trabalhoso muitas vezes, né? Fala assim, puxa vida, tem que estudar a Bíblia e tal. E a gente foca naquilo que Deus ainda não revelou para nós. Então, quando você tem algo, muito mais será acrescentado na medida em que você pega talvez um pouquinho daquilo que você aprendeu da Bíblia, né, aprendeu do Evangelho, e você valoriza aquilo, e você obedece a Jesus, mais ainda lhe será dado. A ponto de que, na vontade individual, Deus também vai se revelando, né? Então, você se sente muito mais seguro também para tomar algumas decisões que são decisões que Deus te dá o livre-arbítrio de tomar. Exemplos, né? Aqui em casa a gente está na época de definição de vestibular da Thaís, né? O Tiago também namorando com questões do trabalho, enfim. Tantas decisões que nós temos que tomar num curto espaço de tempo da nossa vida, e na medida em que você vai entendendo o conceito, vai tendo um relacionamento com Deus, essas coisas vão ficando mais claras para você, né? Então, é uma bênção que Deus dá para nós, na medida em que a gente desenvolve a comunhão, a gente se sente mais seguro para tomar algumas decisões, né? Então, é nisso que está falando a respeito de que ao que tem lhe se dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, porque na medida também que eu não valorizo o evangelho, né, e veja que aqui nós não estamos falando de um filho de Deus, mas até aquilo que eu tenho, que talvez poderia gerar em mim essa decisão de aceitar a Cristo, até isso vai se perder, porque como eu não valorizo aquilo, não trabalho aquilo, eu esqueço. Tem muitas pessoas que você vai, prega o evangelho e parece que a pessoa não reage, né? É muito voltado para essa questão aqui da parábola do semeador também, né? E o último não, tem mais dois tópicos, deixa eu ver como é que eu estou com o tempo aqui, estamos em cima. O versículo 26 diz assim, disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia. E a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então, quando a gente fala a respeito de pregar o evangelho, é muito interessante como essas coisas acontecem, né? De uma forma surpreendente, muitas vezes. Tem uma pessoa muito próxima a mim que falei do evangelho algumas vezes para ele, para ela, para essa pessoa, e a impressão que eu tinha é que nunca tinha feito muito, não tinha gerado nenhum resultado. Parecia para mim que tinha caído num solo bem rochoso aí. E recentemente essa pessoa veio e falou assim, olha, eu propus para ele, na verdade, né, para estudar a Bíblia, e ele aceitou, e a gente tem estudado junto a Bíblia, e tem sido uma experiência muito edificante, né? Porque é interessante que foi uma sementinha plantada quando ele tinha 8 anos de idade. E essa sementinha está frutificando agora, né? E que bom que tem sido assim. Mas a gente não sabe como isso acontece. Então, qual que é o nosso papel? Nosso papel é plantar. O crescimento, o desenvolvimento da planta será através do Espírito Santo. Então, muitas vezes a gente se decepciona ou desanima, porque fala assim, puxa vida, faz tanto tempo que eu oro para fulano se converter, né? Faz tanto tempo que eu prego o evangelho para ciclano, mas parece que a coisa não vai. E a gente não deve se preocupar com isso, porque essa é a parte de Deus. A nossa parte é plantar, é falar do evangelho, é viver o evangelho.
uma das questões que eu acho fundamental é que muitas pessoas se convertem pelo proceder de outras, né? E é óbvio que a gente deve falar também, né? Não é só viver, não, mas é viver também. E através da vida que a gente, de uma vida santa, né? É que a gente prega também o Evangelho. E o último ponto que eu queria trazer para a nossa reflexão aqui está a partir do versículo 30, que diz o seguinte: Disse mais: a que se assemelharemos o reino de Deus? Ou como? Com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando é semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e torna-se maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Essa daqui é uma árvore de mostarda. Agora eu peguei na internet, tá? Então, pode ser que não seja, que na internet tem umas fake news aí que a gente já conhece. Mas o que a própria Bíblia descreve é que ela é uma semente muito pequena, mas quando ela cresce, ela torna-se uma árvore muito grande, né? Se nós pensarmos no Evangelho, o Evangelho ele é simples, ele é muito simples, né? Eu sou pecador, existe um Deus que se tornou homem e que morreu por mim para salvar, para me salvar, pagando os meus pecados numa cruz. Então, se você for ver, ele é uma semente de mostarda. Né? Ele é muito simples, ele é muito objetivo. Não tem mais nada além disso. Não tem, não, sabe? A gente vê às vezes pregadores querendo complicar o evangelho. O evangelho é grão de mostarda. Ele é simples, objetivo, claro. E ele é a mensagem que o não cristão tem condições de entender através do Espírito Santo, mas ainda assim é o início, né? É aquilo que produz a mudança. Mas uma vez que esse grão de mostarda floresce, ele se torna uma árvore. E, sabe, eu gosto muito de pensar que essa árvore está ligada a vários aspectos. Primeiro, a influência que um cristão exerce na vida de outras pessoas. Famílias que se convertem em função de um que entendeu o grãozinho de mostarda, né? Isso se torna uma árvore com muitos frutos. Então, eu penso que uma das possíveis interpretações desse texto é justamente isso, de que o evangelho é muito simples, ele é um grãozinho de mostarda, mas o efeito que ele causa na vida das pessoas é uma árvore frondosa, onde aves podem encontrar seu ninho, construir seu ninho. E, nesse sentido, qual é a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade é plantar. O crescimento virá por obra única e exclusiva de Deus. Nós não sabemos exatamente como isso ocorre. E muitas vezes a gente fica angustiado, querendo arrumar um bom argumento, né, para pregar. Isso é normal, não tem nenhum problema nisso. É porque o evangelho não é nós temos que ser inteligentes na forma de pregar o evangelho, temos que estar preparados, né? A Bíblia também nos adverte em relação a isso, mas um grãozinho de mostarda, né? A vida transformada por gerações. Né? O Fernando, quando falou da tia Zélia, né, lá no culto passado, eu que pude ser criado por ela, sabe? Olhando de perto como que era a vida do tio Laércio, da tia Zélia, e dos meus primos também, dos filhos dos meus primos, e sabe, como esse grãozinho de mostarda floresceu, e floresce até hoje, né? Graças a Deus por isso. Então é isso, é a gente saber que o evangelho é simples, ele é objetivo, mas ele produz muito resultado na vida de todos nós. E graças a Deus por isso, porque se fosse depender da nossa capacidade, não floresceria de forma alguma. Né? Então, a gente possa estar ciente, né, dessas verdades e o tempo todo
falando a respeito disso. Eu não sei se eu estou... vocês estão vendo a tela aqui com todo mundo? Acho que eu parei de compartilhar ou não? Não sei se... Bom, enfim. Não? Aqui estamos todo mundo aqui, né? Sim, tá aqui eu tô sem câmera. Não, tá joia. É que, às vezes, eu dou umas ratas aqui em relação ao Google. Fique em paz, que a minha câmera tá com Covid, eu vou dar cloroquina para ver se melhora. Tá certo. Então tá bom, pessoal. Queria agradecer mais uma vez. Vamos orar para que a gente possa ter uma semana abençoada na presença de Deus e que essas palavras, essa sementinha de mostarda, né, faça na nossa vida a sua obra. Pai amado, nós gostaríamos de agradecer porque o Senhor é tão bondoso conosco, Pai. Nos alcança através da tua misericórdia e da tua graça e nos concede, ó Pai, pecadores, estar aprendendo de ti, te louvando em espírito e em verdade, Pai. E sabemos que isso só é possível pela obra de Jesus Cristo. Agradecemos também, Senhor, porque um dia o Senhor nos alcançou e nós pudemos entender o teu evangelho. Que grande salvação há em Jesus, Pai. Por isso nós te louvamos, nós agradecemos e glorificamos o teu nome, Pai, acima de todo nome. Que o Senhor dê a nós uma semana repleta da tua presença, Pai, e que possamos te obedecer em tudo, Pai. Concede-nos essa graça, em nome de Jesus. Amém.